armas do inimigo. Já falamos aqui sobre várias armas. Hoje eu vou falar com você sobre a distração. É uma estratégia, é uma arma que o inimigo usa para tentar vencer a maioria dos cristãos. Nos manter distraídos. Para que eu não esteja sóbrio, vigiando, eu me distraia com tantas coisas, coisas desse mundo, coisas daqui, eu esteja tão distraído e não perceba que às vezes nós estamos ficando longe de Deus, às vezes estamos nos afastando, e é o que você que está aqui comigo hoje não pode permitir que o inimigo faça, que o inimigo distraia você. E às vezes nós não estamos percebendo, mas o inimigo está nos distraindo. Às vezes estamos nos ocupando com tantas coisas e não está sobrando tempo para aquele que é o mais importante na nossa vida, que é Deus. Então você não pode. Eu já falei com você sobre a dúvida, já falei com você sobre a opressão, que o inimigo é uma arma que ele usa. Já falei com você sobre a vergonha, que é uma arma que o diabo usa também para nos afastar de Deus. Às vezes a pessoa quer voltar para a igreja, mas ela tem vergonha. A pessoa quer fazer tal coisa, precisa de ajuda, mas tem vergonha. É uma arma do diabo. Semana passada eu falei do cansaço. Quem é que lembra disso? Eu falei da diferença do cansaço físico e do cansaço espiritual. E hoje eu vou começar a falar com você sobre a distração. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler aqui e eu quero te explicar que o inimigo vai usar a distração. Antigamente, o diabo ele tentava de tudo para que a pessoa não viesse para a igreja. O trabalho dele antigamente era te proibir de vir na igreja. Existiam pouquíssimas igrejas evangélicas e o inimigo fazia de tudo para você não entrar por uma porta de uma igreja. Mais ou menos 20 anos atrás, você que é cristão esse tempo todo, você sabe disso. É assim, quem ia na igreja era mal visto, tu era louco, ou era pobretão, ou era fanático, lá os gritão, era tudo assim. Falava que a igreja era lugar de louco, só pobre. Antigamente essa era a visão que eles tinham dos cristãos. Hoje em dia, o trabalho do diabo não é me impedir de vir à igreja. Hoje em dia, tem muitas igrejas. Se olhar onde você for, cada esquina tem uma igreja. O outro lá não gostou disso, abre uma igreja para ele. O que mais nós temos hoje em dia são igrejas. E hoje o diabo não quer nos impedir de vir na igreja. Não tem mais esse rotulamento de, quem vai na igreja só pobre. Hoje na igreja tem o médico, tem o advogado, tem o trabalhador, o funcionário, tem todas as pessoas, desde o dono da empresa até o funcionário dele. Todos vão na igreja hoje em dia. Então qual é o trabalho do inimigo hoje? Não é me impedir de vir na igreja. Não é me impedir de entrar na igreja. Mas é me manter dentro da igreja, longe de Deus. Esse é o trabalho dele hoje. Que você esteja dentro da igreja, mas longe de quem? De Deus. Então você não pode se distrair. E é essa arma que eu quero falar hoje, a distração. E às vezes o inimigo está conseguindo nos distrair. Não estamos percebendo. Mas às vezes estamos nos afastando de Deus, estamos ocupados com tantas coisas, que não está sobrando tempo para aquilo que é o mais importante, que é a salvação, a nossa comunhão, estarmos bem com Deus. Agora continua, vamos lá? Mateus 5, versículo 6, eu quero que você leia comigo. Todo mundo, quem estiver sem Bíblia, acompanhe na tela. Mateus 5, versículo 6, eu quero que você leia com o pastor. O que diz o 6, queridos? Todo mundo junto. Bem-aventurados. Quem é que é bem-aventurado? Os que têm fome e sede de justiça. Por quê, queridos? Porque eles serão fartos. Primeiro ponto, a Bíblia está dizendo, eu preciso ter fome e sede de justiça. O que é justiça? As coisas de Deus, o reino de Deus, fazer a vontade dele, andar na palavra, buscá-lo. A Bíblia diz, se eu tenho fome, Deus vai me dar o que eu preciso. Deus vai me fartar. Primeiro ponto, estamos tão distraídos que às vezes não estamos tendo desejo, apetite, fome para as coisas de Deus. A gente não tem fome. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu ando sem vontade de orar. Eu ando sem vontade de ler a Bíblia. Eu ando sem vontade de estar na igreja. E não estamos percebendo, estamos distraídos, tão envolvidos com tantas coisas, a vida é corrida. E o que mais o diabo quer fazer hoje é ocupar o seu tempo. Para que você não tenha tempo para ter fome e sede de justiça. Mas ocupe o seu tempo com tudo que existe nesse mundo. E se você observar, tudo que existe nesse mundo é para ocupar o nosso tempo. Rede social. Em casa você liga a TV, nos streams, Netflix, o Amazon. Você vai no Facebook, você vai no Instagram, no YouTube. O que mais existe hoje em dia é ocupar o quê? O tempo. E daí a gente começa a ficar tão cheio das coisas desse mundo que falta apetite para as coisas espirituais. Quem é que faz um almoço bom aqui? Só 3 irmãs, o resto é ruim a comida? O resto não faz uma comida boa?
Quem é que faz um almoço bom aí? A maioria? Então tá bom. Vamos dizer que você preparou um almoço bom. Vamos dizer que você resolveu fazer como se fosse, hoje vai ser a la minuta lá em casa. Aí você fez aquele arroz caprichado, feijão caprichado, você fritou um bife, botou até um queijo por cima para derreter, né? Botou um ovo em cima ali, ficou bonito o seu bife, fez para cada familiar. Você foi lá com carinho, fez uma salada, preparou o suco e olha, você fez até uma sobremesa. Você está lá feliz, daqui a pouco a minha família vai sentar à mesa, você está preparando a mesa, você está naquela empolgação, puxa, eu estou servindo a minha família, fazendo esse alimento para eles. Contudo, você tem um filho pequeno. O seu filho pequeno foi lá abrir um pacote de salgadinho e comeu inteiro. Aí, além de comer o pacote de salgadinho, seu filho pequeno foi lá e achou mais um pacote de bolachinha recheada e comeu todo o pacote de bolachinha recheada. Olha, não basta. Ele ainda foi na geladeira e achou uma coquinha pequena assim, Coca-Cola, e tomou no guti-guti. Quando você servir a mesa e botar ele na mesa, ele vai comer? Não. Porque ele já comeu, se saciou com outras coisas. O inimigo quer me distrair. E nós não estamos percebendo, estamos caindo nessa arma do inimigo chamada distração. Por que eu não tenho fome e sede das coisas de Deus? Porque antes de comer o prato verdadeiro, o principal, aquilo que me alimenta de verdade, nós estamos cedendo para essas coisas que o inimigo está nos oferecendo, mas que não nos sustenta e não nos alimenta. Pode encher, mas não é nutritivo. Por que o seu filho não vai comer? Porque ele já está cheio. Só que ele está cheio de um alimento vazio, da bolachinha, do salgadinho, do refrigerante, um alimento que não tem nutriente, um alimento que não traz o que ele realmente precisa. Daí ele vai comer o prato principal, você fica até triste. Poxa, olha o que eu preparei aqui, não vai comer porque encheu a barriga de besteira. E às vezes nós não estamos percebendo, mas o inimigo está nos distraindo com as coisas daqui, com as coisas desse mundo, que até preenchem, mas não são nutritivas. A longo prazo isso vai nos fazer mal. Só que eu preciso ter fome e sede. Agora, se eu não tenho fome e sede das coisas de Deus, é porque eu estou me enchendo com outras coisas. Se eu não tenho apetite para as coisas de Deus, é porque eu estou caindo na distração do diabo. E o diabo está me distraindo com outras coisas. Às vezes a gente se ocupa o dia inteiro, corre para cá, corre para lá, faz isso, faz aquilo, e não tiramos tempo para orar. Não tiramos tempo para ler a Bíblia. Não tiramos tempo para buscar Deus. Às vezes, só para a gente não se sentir culpado, nós fazemos aquela oração qualquer. Chega lá na ponta da cama, Senhor, boa noite. Muito obrigado por esse dia, por tudo que o Senhor fez. Abençoa o dia de amanhã. Obrigado. Amém. Boa noite. Se alguém perguntar, tu orou? Sim. Alguém pergunta para essa pessoa, tu ora todos os dias? O que ela vai dizer? Irmão, mas essa oração, ela nem sentiu a presença de Deus. Isso aqui não dá para dizer que é uma oração. A pessoa nem se envolveu, ela nem sentiu, ela nem chegou diante de Deus. Mas se você perguntar para essa pessoa se ela ora todos os dias, o que ela vai dizer? Que ela ora. Mas só que essa oração não está mudando nada na vida dela. Irmão, e a gente está tão cansado, esgotado, às vezes já está cheio. Por isso que está faltando fome e sede de justiça. Porque o inimigo está me distraindo com as coisas daqui. Eu estou tão envolvido com as coisas desse mundo que eu estou esquecendo que o mais importante é a salvação. Comunhão com quem? Com Deus. E às vezes eu não estou percebendo que eu estou tão distraído com tudo que o diabo vai me oferecendo. O diabo sabe que Deus tem o melhor, mas antes de você sentar à mesa do Pai para comer o melhor, o diabo vai oferecer o salgadinho, o diabo vai oferecer a bolachinha, o diabo vai oferecer o refri. Quem é que tem que dizer não? Eu. Não, eu não quero essas coisas. Eu quero as coisas do Senhor. Então a gente não está percebendo. Leia o 6. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede. E você? Tem tido fome e sede das coisas de Deus? De orar, de buscar, de estar na casa de Deus? Ou será que nós estamos tão distraídos, tão cheios com as coisas desse mundo, que está faltando apetite para as coisas espirituais? O inimigo está conseguindo fazer o que ele quer, nos distrair. Porque quanto mais ele te distrai, e você não foca nas coisas de Deus, não busca as coisas de Deus, mais eu vou enfraquecendo. E isso é bom para o inimigo. O inimigo não quer ver você forte, não quer ver você em comunhão. O inimigo não quer ver você cheio. O inimigo quer que você enfraqueça. Porque quanto mais você enfraquece, mais fácil é para ele ter poder sobre a sua vida. No mesmo livro de Mateus, vai agora para o capítulo 25, que Jesus vai falar para nós sobre isso.
sobre 5 pessoas que estavam andando meio distraídas. Jesus vai falar de uma parábola aqui para nós, que é a parábola das 10 virgens. Ele fala de 5 que eram prudentes e 5 loucas. E nós temos que analisar a nossa vida hoje. Será que eu não estou sendo imprudente? Eu estou distraído com tantas coisas, estou correndo para todos os lados. A gente deveria estar focando nas coisas de Deus, focando na nossa salvação, saber que existe um mundo espiritual. E às vezes está faltando fome e sede das coisas de Deus. Mas por quê? Porque se eu estou sem fome para o almoço, é porque eu comi alguma coisa antes. Porque se eu não tivesse comido nada antes, você chega no almoço com fome. Então eu preciso me encher de Deus, não deixar que o diabo me distraia. E o que mais ele vai fazer é ocupar o seu tempo, é te distrair, para você não buscar como necessita, para que você aos poucos vá enfraquecendo. O diabo não está preocupado em te enfraquecer de uma hora para outra, mas aos poucos ele fazer esse trabalho. Então não permita que essa arma chamada distração funcione na sua vida. E às vezes nós estamos tão distraídos e não percebemos. Quem é que o bandido pega na rua? O que está prestando atenção é que ele rouba o celular? Ele rouba o celular de quem? Pessoa que está distraída, pessoa que está com o celular, como se nada tivesse acontecido, como se ela estivesse no lugar mais seguro do mundo. É ou não é? Aí a pessoa está ali com o celular distraída, o que o ladrão faz? Ele pega ela. Sim ou não? Agora a pessoa que é cuidadosa, ela é assaltada? Dificilmente. Não é que não possa acontecer, mas dificilmente. Normalmente a pessoa que acontece isso com ela é porque ela estava como? Irmão, não ande distraído. Esse é o trabalho do inimigo. Às vezes a gente está distraído, faz 2, 3 dias que a gente não ora. 2 dias que não pega a Bíblia. Não, pastor, está uma correria, eu estou muito ocupado. Nada pode me ocupar tanto que me faça não ter tempo para Deus. Mateus 25, todos acharam? O Adão, ele tinha que trabalhar no jardim. Ele tinha que ir lá cultivar o jardim. Ele tinha que ir lá colher os frutos. Ele tinha que ir lá cuidar de toda a criação. Deus disse, ó Adão, isso aqui é contigo agora. Mas todos os dias, na viração do dia, tinha um lugar do jardim que o Adão encontrava Deus. E lá tinha um horário e um local aonde o Adão ia encontrar o Senhor, no jardim do Éden. Todos os dias na viração do dia. Teve um dia que Deus chegou lá e o Adão não estava. Deus perguntou por ele, Adão, cadê você? O que Deus está perguntando? Porque é algo fora do comum o Adão não está. Porque lá Deus ia todos os dias, e todos os dias onde que o Adão estava? Lá. Aquilo era fora do comum. Por isso que Deus perguntou, Adão, onde que tu está? Em outras palavras, Deus está dizendo, o que houve? Todos os dias eu te encontro aqui? Todos os dias esse é o nosso momento de conversar? Como é que tu não está aqui hoje? Adão, onde tu está, Adão? Porque todo dia tu está aqui comigo? Então você tem que botar esse propósito. Eu quero que você faça isso. Anote, essa semana, até a próxima sexta, vão dar 7 dias. Eu quero que você bote no calendário do seu celular para despertar todos os dias o mesmo horário. E essa semana você vai largar tudo. Quando o seu celular despertar, no seu calendário aquele horário, não importa o que você estiver fazendo, não importa onde que você estiver, eu quero que você largue tudo e tire um momento com Deus. Não sei se vai ser de manhã, de tarde ou de noite, mas eu quero que você bote na sua agenda para despertar todos os dias. E você vai tirar um momento. Não vai ser aquela oração, Senhor, boa noite. Como é que o senhor está? Tudo bem? Eu estou bem. O dia hoje foi bom, abençoa o dia de amanhã, boa noite, amém. Não, essa daí não. Eu quero que você fale mais, busque mais. Vamos lá, Mateus 25, versículo 1, todo mundo junto. Então, o reino dos céus, ele será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, elas saíram ao encontro do esposo. 5 delas, como é que elas eram? É esse crente que você tem que ser. Não pode ser o crente distraído. Você tem que ser o prudente, o que está vigiando, o que todo dia tem um momento com Deus. Você não vai, às vezes, não vai conseguir ficar orando o dia inteiro, mas como Adão, todo dia você vai ter um momento para falar com Deus, um momento para pegar a sua Bíblia. Como é que eu leio a Bíblia, pastor? Para de ler que nem salada de fruta. Tem gente que um dia está no Mateus, outro dia está no Gênesis, outro está no Apocalipse, outro dia está no Êxodo, outro dia está nos Salmos, outro dia está no Lucas, outro dia... Cada dia está num lugar, parece uma salada, irmão. Que isso? Você tem que ler organizado. Comece no Gênesis, comece no Mateus. Um capítulo de cada todo dia, 2 capítulos, do Antigo e Novo. Vai, terminei. Começa tudo de novo e sempre vá, nunca pare. Vamos lá. Aí diz, 5 eram prudentes, esse você tem que ser hoje. E 5 eram o quê? Não podemos ser. Estamos distraídos, irmãos, estamos nos esvaziando e não percebemos. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes, o que elas fizeram? Levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas.
E tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, o que elas disseram? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas fazem o quê? Olha que interessante a resposta. Mas as prudentes responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e façam o quê, pessoal? Comprai para vós. Bom, duas coisas que elas responderam nesse versículo 9 que são importantes. Primeiro ponto, elas não podiam dar do azeite delas para as outras. Primeiro ponto interessante, você não consegue dar a comunhão que você tem para os outros. Você pode ensinar a pessoa o caminho que ela tem que tomar para ter comunhão. Mas eu não consigo pegar a minha comunhão e dar para você. Então, o primeiro ponto importante que você vai ter que entender para a vida, Deus não tem neto. Deus só tem filho. A pessoa pode chegar para você e falar, mas o meu pai é pastor. E daí? Deus não tem neto. Deus tem o quê? Ou tu vai ter que ter comunhão com Deus, ou tu não vai ser salvo. Ah, mas meu bisavô era pastor. E daí? Eu sou de uma família. E daí? A comunhão do outro não te salva. Ele pode te ensinar o caminho do que tu tem que fazer para ser salvo. Mas Deus não tem neto. Deus só tem o quê? Filhos. Então nós precisamos ter comunhão. Primeiro, elas não podiam dividir o azeite. 2, elas disseram para elas irem comprar. Então, primeiro ponto, azeite não cai do céu. Azeite é um símbolo de comunhão. Isso não cai do céu, não é de graça. Deus está dizendo que tem que comprar. Se ele está dizendo que tem que comprar, então a Bíblia quer dizer que tem um preço. Existe um preço. Deus não olha do céu e diz, eu vou usar mais o fulano e o beltrano. Eu vou dar uma palavra revelada para esse e para aquele outro. Não, não. Deus não faz acepção de pessoas. Tudo que as pessoas têm, elas conseguiram pagando um preço. Então ele diz, compre. Como é que eu compro azeite, comunhão, unção para Deus me usar? Quem é que quer ser usado por Deus? Então nós vamos ter que fazer algo para que isso aconteça. Ele está dizendo, compre. Elas tinham azeite. Além de terem na lâmpada, elas tinham extra na vasilha. Elas eram muito prudentes, a lâmpada estava cheia e elas tinham azeite extra numa vasilha. Porque se o da lâmpada acabasse, o que elas faziam? Elas botavam mais. Elas tinham azeite extra. É esse cristão que eu tenho que ser. Não o cristão que corre atrás do prejuízo, mas o cristão que já está cheio de Deus e tem tanto azeite que se faltar no meio do caminho, eu tenho uma vasilha para repor. Então como é que eu faço, irmão? Comprar, eu tenho que usar a moeda que Deus me deu. Qual é a moeda do mundo espiritual? O meu tempo. Essa é a moeda. E Deus te deu ela de graça. E o tempo é uma moeda tão valiosa que ela é escassa. Porque cada dia que você vive, você tem menos dessa moeda. E cada dia que passa, essa moeda vai terminando. É a moeda mais valiosa que Deus nos deu, é o nosso tempo. Ela é tão valiosa e tão escassa que tem muita gente que gostaria de voltar no tempo, ou seja, recuperar essa moeda. Dá para voltar no tempo? Quem aqui, se pudesse, voltaria no tempo? Quase todo mundo, né? A gente tem sempre alguma coisa para fazer diferente, que a gente não fez ou quer consertar, ajeitar. Irmão, mas presta atenção, ela é escassa. Cada dia que você acordou, você está gastando ela. Só que ela é valiosa, por quê? Mas por que a gente não dá valor? Porque Deus deu ela de graça. A gente não pagou nada para ter essa moeda. E normalmente aquilo que você não faz nada para ter, você não dá valor para aquilo. Agora, o tempo é a moeda mais valiosa. Por quê? Porque se eu quero ter um bom casamento, o que eu uso? O meu tempo. Se eu quero ter filhos bons, o que eu uso? O tempo para construir memória, para ensiná-los. Por exemplo, se eu quero ficar rico, eu vou usar o quê? O meu tempo para trabalhar e ganhar dinheiro. Se eu quero ganhar conhecimento, eu vou usar o meu tempo para estudar, para entrar numa universidade, para fazer um curso. Então, o tempo é valioso. Agora, se eu quero comprar azeite, o que eu tenho que usar? O meu tempo. Como assim, pastor? Sim. Tempo de joelhos, em oração. Tempo adorando a Deus, buscando Ele. O seu tempo debruçado sobre a Bíblia, lendo e dizendo, Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a Tua voz. Me ajuda a entender esse texto. O meu tempo vai comprar essa unção. E elas disseram, vão lá e comprem. O que mais que elas disseram? E tendo elas ido comprado, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com eles para as bodas. E a Bíblia diz, e fechou-se o que, pessoal? E é isso que eu quero que você olhe para dentro de si agora e pense. Será que nós estamos como essas 5 que estavam tão distraídas? Irmão, elas conheciam a palavra.
Elas sabiam que um dia o noivo ia voltar. Só que elas estavam tão distraídas que elas foram se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. No dia que elas tiveram que preparar a lâmpada, acender a lâmpada, elas viram, meu Deus, a minha lâmpada está sem azeite. E agora? Mas como é que elas não perceberam que a lâmpada estava sem azeite? Porque elas estavam como? Distraídas. E às vezes nós estamos como elas, dentro da igreja. Conhecemos a palavra, sabemos que Jesus vai voltar. Só que às vezes a gente está tão distraído que nós não estamos percebendo que nós fomos nos esvaziando, nos esvaziando, nos esvaziando, nos esvaziando, nos esvaziando de um jeito tão que a gente não percebeu. Só que a Bíblia diz que a porta fechou, e nunca esqueça. Vai ter um dia que a porta vai se fechar. E só vai entrar quem está preparado. E eu quero que você que está comigo nesse culto olhe para dentro de si e pense agora. E se fosse hoje que Jesus voltasse para você? Você estaria pronto para ir para o céu? Ou você ficaria? Se fosse hoje que Jesus voltasse, acabasse esse culto aqui, você morresse. Não sei, atravessando a rua, até na calçada o carro pode pegar você. Pastor, carro nenhum. E se for um infarto? Foi. Já vi muita gente morrer assim, jovem, mais velho. Deu um infarto fulminante, a pessoa foi. E se Jesus voltasse para você hoje, você está preparado? Do jeito que você está vivendo, com as obras que você tem, com aquilo que você faz, para onde você iria? A vida aqui é curta, 80 anos. O céu é eternidade. Só que às vezes nós estamos tão distraídos com as coisas desse mundo que a gente não está percebendo. Que às vezes a nossa vasilha está vazia, está faltando buscar mais, está perto de Deus. Continue comigo. Fechou-se a porta, 11. E depois chegaram as outras virgens dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Agora a primeira palavra do 13 é o quê? Leia comigo. Qual é a primeira palavra? O irmão, é o contrário de estar distraído. E às vezes o diabo está te distraindo com tantas coisas. Vigie, abra os seus olhos. Você sabe como a gente anda tão distraído hoje em dia? Às vezes tem acontecido alguma coisa ruim para a gente abrir os olhos. Eu vou te falar um negócio. Eu estava no velório, e quando você chega no velório, você vê toda a família. E daí quando você se depara diante de algo que realmente choca todo mundo, que é a morte, vários familiares perceberam que eles permitiram se distrair a vida toda. E não procuraram aquele familiar que morreu para conversar, para estar perto. Agora eles estão na volta do caixão chorando. Não estou dizendo todo mundo, estou falando alguns casos que eu vi. Meu Deus, chorando, chorando, chorando. Eu queria ter abraçado, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo, eu queria... Mas a gente viveu a vida como? Às vezes distraído, não deu valor. E sabe o que eles mais perceberam? Que eles deixaram pequenas coisas dividirem eles como família. Uma mágoa, uma palavra, uma tristeza. Fez um familiar ficar anos sem falar com o outro. Mas depois está lá no velório. Então a gente não deixa essas coisas distraírem você. Se nós morrêssemos hoje, estamos prontos? Primeira palavra aqui, do 13, qual é a primeira palavra? Vigiar. Irmão, não dá para andar distraído. Eu preciso estar cheio de Deus. Eu preciso ter fome e sede das coisas de Deus. Eu não posso deixar as coisas do mundo me distraírem. E diz mais, vigiai, pois que não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem vai fazer o quê, queridos? Há de vir. Vamos terminar em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse 3. Então vamos vigiar. Não vamos permitir que nada nos distraia, nos afaste do nosso foco. Nosso foco tem que ser o céu, estar na presença de Deus, preparado. Não sabemos o dia que Jesus vai nos chamar. Não deixe essas coisas distraírem você. Chegue perto de Deus, ore mais, busque a Deus. Apocalipse 3, todo mundo junto. Leia com o pastor o versículo 11. Eu quero você comigo. O que diz a Bíblia aí, queridos? Todo mundo junto. Eis que venho sem demora. Pega a tua caneta e sublinha essa parte agora que eu quero meditar contigo. Guarda o que tens. Olha que interessante isso aí. Final do versículo, vamos lá. Para que ninguém tome o que, pessoal? A tua coroa. O que é alguém tomar a minha coroa? A coroa é um símbolo da salvação do cristão. É um símbolo da redenção. Então Jesus está dizendo, eu posso perder a minha coroa. Posso perder a minha salvação. Aí ele diz aqui, eu venho sem demora. Agora essa parte eu quero que você leia. Guarda o que
tens. Olha para mim e preste atenção nisso aqui, presta atenção. Vamos olhar para dentro de nós. Guarda o que tu tem. Você conseguiu guardar o que tu tem? Até hoje? Ou será que eu ando tão distraído que eu não percebi que o diabo conseguiu furtar, roubar o que eu tenho de melhor? Às vezes o diabo roubou a tua fé. Tua fé não é mais a mesma do início. O diabo roubou a pureza que você tinha. Teu coração não é mais como era lá no início da tua caminhada com Deus. Às vezes o diabo roubou o nosso temor. Coisas que se a gente fizesse o coração doía, a gente ficava mal. Hoje nós fazemos e não sentimos nada. A Bíblia está dizendo, leia comigo o que está escrito, guarda o que tu tens. E eu consegui guardar os meus princípios, os meus valores, a minha fé. Eu consegui guardar, ou ao longo da minha caminhada cristã, sem perceber, o diabo foi tirando de mim o que eu tinha de bom. Antes nós não guardávamos mágoa, hoje guardamos. Antes, se alguém batia numa face, nós dávamos a outra, e hoje não. Hoje nós nos vingamos. Mas antes nós vencíamos o mal com o bem. Eu consegui guardar o que eu tenho? Ou eu estou distraído e não estou percebendo que o ladrão está levando o que eu tenho? O ladrão só leva de quem está prestando atenção ou de quem está distraído? Se eu deixar o meu celular num lugar e ficar distraído na rua, o que pode acontecer? Alguém pode levar. Então, às vezes, você não está percebendo, mas o diabo está levando aquilo que nós tínhamos de bom. Às vezes, está levando a nossa santidade, está levando a nossa pureza, está levando o nosso temor, está levando aquele fervor que você tinha de orar, de fé, de buscar Deus. Será que você ainda é a mesma pessoa do início? Você conseguiu guardar o que você tinha? Ou o inimigo, ao longo desses anos, foi roubando o que tu tinha de bom? Roubou os seus valores, roubou os seus princípios, às vezes roubou a nossa fé. O nosso coração era um coração limpo para servir a Deus, e hoje nosso coração está sujo, e talvez você vai dizer, pastor, não é fácil. Só tem coisa errada por aí, todo mundo errado, todo mundo fazendo coisa errada, na igreja tudo errado. Então, às vezes, o nosso coração está desse jeito, porque o inimigo conseguiu levar o que nós tínhamos de melhor. Vamos ler de novo o 11 todo. Eis que eu venho sem demora. Aí a Bíblia diz, guarda o que? Você está guardando o que você tem ou você está distraído? E o inimigo está levando tudo que você tem. Aí diz o final, para que ninguém tome. Ninguém tome o quê, queridos? Pô, irmão, não deixe o inimigo levar a sua salvação. Não ande distraído. Você tem que voltar a ter fome e sede da justiça. Temos que parar de ser como as 5 loucas, que sabem da verdade, conhecem a palavra, mas nós estamos vazios. Está na hora de voltar e comprar azeite. Está na hora de voltar e buscar Deus. Está na hora de ir atrás dos valores, ir atrás de tudo aquilo que você perdeu. Santidade, temor, a fé, aquele fervor. Tem gente aqui, ó, que era pessoa de oração, orava nas madrugadas, fazia jejum, ninguém precisava mandar, você pegava um bolo de folheto na mão, você saía caminhando pelos bairros, só dava os cachorros latindo, estava você evangelizando todo mundo, parava uma pessoa do seu lado no ônibus, você falava de Jesus, já dava um folheto para a pessoa, e hoje? Você conseguiu guardar o que você tinha? Ou será que o inimigo, ele conseguiu levar o melhor de você? O bom é que hoje Deus está nos acordando, a gente tem que parar com essa distração. E ainda dá tempo de você voltar, de você ser prudente, dá tempo de você se encher e dá tempo de você ir atrás de todos esses valores que o inimigo conseguiu pegar. Dá tempo de voltar a buscar Deus e dizer, Senhor, bota em mim, eu quero voltar a ter fome e sede de justiça. Eu quero voltar a buscar Deus, eu quero ser aquela pessoa que eu fui. E o melhor ainda, você não precisa voltar a ser quem você era. Você pode ser muito mais. Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Não deixe a distração vencer você. Aquelas 5 virgens estavam distraídas, perderam a salvação. Esse é o trabalho do diabo. Nos ocupar com tantas coisas que não sobra tempo para as coisas mais importantes, que é buscar Deus. Andar tão distraído que quando a gente perceber, não dava mais tempo delas comprarem azeite e entrarem nos céus. Muito cuidado. O diabo tem vencido muitos cristãos com essa arma chamada distração. Não permita que ele te distraia com as coisas desse mundo. Tenha um compromisso com Deus. Guarde o que você tem. Não deixe ele roubar o melhor que você tem.
Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de acompanhar minha mensagem, que prazer ter você no meu canal, me sinto honrado pela sua vida, que Deus te abençoe. Eu peço que você curta essa mensagem para que o YouTube possa então estar mostrando para outras pessoas essa mensagem também. Que Deus te abençoe e que você possa continuar pelo canal, mensagens novas virão para edificar a sua vida.